tudo bem? Oi, gente, boa noite. Agora acho que o pessoal começou a entrar. Então hoje a gente vai ter mais um encontro aqui do ateliê com a escutatória, né? Com a Maíra. Deixa eu ver se a Maíra já tá por aí. Já vou chamá-la. Oi, gurias. Oi, Cris. Dai, há quanto tempo, querida? Que bom ver vocês. Gabi, e aí? Pronto pro TCC? Ó, a Maíra entrou, vamos ver. Aqui. Pronto. Saudade também, querida. Dani, oi, Maíra. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Eu demorei para começar porque apareceu uma cara de gato em mim e eu não conseguia tirar ela. Pra começar de manhã, Os não vai fios. ficar bem eu assim de gatinha. Ai, Então, como estamos nessa semana bastante tumultuada, né? Bastante triste. realmente essa semana foi uma semana muito difícil, né? Tá sendo, né? Tá sendo. Mas, Não dá pra não sentir, né? Assim, não dá pra ficar indiferente, né? verdade, né? Acho importante pontuar, assim, esse momento, né, da perda das crianças e das duas professoras em Santa Catarina, que acho que é só um reflexo do quanto a sociedade vai indo mal, né? Porque também não considero que um menino de 18 anos faça isso por pura maldade, né? Não soube mais nada, porque não procurei mais nada, porque acho que... mas, né, a gente se solidariza com todas as professoras da escola e tudo mais. Acho que é importante isso, né? Sim, com certeza. Então, Boa noite pro pessoal que tá entrando aqui também, né? Tá, acho que vai aos pouquinhos vai chegando que tá ao vivo e aí o pessoal vai isso. entrando. Mas então vamos começar, né, Keila? Vamos. Então, esse mês a gente decidiu conversar sobre as microtransições, né? Que talvez algumas pessoas não conheçam por esse nome, né? Mas são momentos importantes, assim, tanto da rotina quanto do desenvolvimento das crianças, e que muitas vezes passam batido, né? Ninguém dá muita importância para isso. E hoje, enquanto eu estava caminhando com o meu cachorro, eu estava pensando sobre o assunto, né? E, e das coisas que a gente ia falar e tal, e eu fiquei pensando, sabe que às vezes a gente, porque eu caminhando com o Homer ia dizendo para ele, não, nós não vamos por esse lado. Ele empacou nesse pneu, disse, a gente vai por outro. Né? E eu pensei, nossa, a gente faz isso, eu faço isso com o cachorro, né? E aí, às vezes, na escola, a gente simplesmente para as crianças, agora vamos, né? Que eu acho que essa é uma grande questão da transição. Como que a gente se comunica com as crianças na escola, comunica esse cotidiano, né? E aí eu estava pensando que a importância dessa discussão está justamente no humanizar as crianças, né? Sair dessa questão de uma escola enquanto tarefa, enquanto aluno, para colocar, olha, eu estou me relacionando com um sujeito ali que não sabe tudo que vai acontecer como eu sei, né? Que está experienciando a escola pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, né? A gente já vive a escola há todos os nossos anos praticamente, mas as crianças não, né? E o quanto às vezes a escola se afasta dessas relações que muitas vezes em casa a gente consegue fazer com as crianças, né? E torna esse lugar tão rígido, tão pontuado por mudanças que não são comunicadas nem são conversadas com as crianças, né? E aí, pode falar. É que eu acho que essa questão das microtransições ou das transições, né? Porque vai depender muito do autor, como ele vai nomear isso. Ele traz, eu acho, né, assim, um ponto para a gente pensar esse processo mesmo de individuação, né? Eu me torno sujeito único num processo que é coletivo, numa vivência que é coletiva. E aí, se a gente só leva para um lado de um coletivo, sabe aquela coisa assim do balde, todo mundo junto, Isso.
e vai para um lado e vai para o outro e faz isso, numa ideia de uma coletividade que anula o sujeito. Eu acho que as transições ou as microtransições, né, dependendo aí do autor, ela vai trazer um ponto-chave para a gente pensar justamente o sujeito, né? Aquele sujeito que existe entre tantos outros. E isso é importante para a gente pensar, porque isso se torna currículo na educação infantil, né? A gente não está fazendo um favor para as crianças quando a gente fala, olha, como a gente comunica, como as crianças passam, né, a jornada, o seu dia na escola, né? Então, por muito tempo, eu costumo dizer, Keila, assim, quando eu estou nas formações, que parece que a gente passou um bom tempo alienado, assim, dormente. Sabe aquela ideia assim, adormecido? Que é a ideia dessa pedagogia cristalizada, e eu achei ótimo o termo que o Malaguzzi usa, mumificada. Sim. E eu acho que eu me senti muito tempo assim, mumificada, sabe? Porque a pedagogia também mumifica os professores. E quando a gente traz o convite para pensar as microtransições, é justamente para a gente mostrar, opa, tem um sujeito, tem a instituição e tem aprendizagens que são muito importantes para a gente pensar, né, nesses detalhes da vida cotidiana que vão passando, que vai, né, esse passa batido. Então, eu acho que é um processo de humanização e de socialização, óbvio, né, que a gente se humaniza na socialização, mas que não se dá nesse coletivo que desumaniza, né? Então, eu penso que principalmente, eu acho que o Paulo Fock com o OBC, acho que a Luciana Piva, né? Isso, Luciane Piva. Vai trazer essa discussão e tão importante, vai dar aquele clique assim, nossa, eu passei tanto tempo sem enxergar isso também é importante. Então, acho que o convite hoje é esse, né? Da gente pensar essa pedagogia que se atualiza, e aí a gente começa a pensar mesmo os detalhes que vão fazer toda a diferença na formação do sujeito que a gente deseja. E um ponto que eu acho que das microtransições que a gente também precisa falar é que como as crianças estão aprendendo pelo cotidiano, por esse dia a dia que vai acontecendo ali, a escola ela tem condições de ser uma instituição que resiste, né? Então, não incluir a criança nesse tempo acelerado, assoberbado, como se fosse uma corrida, sabe? A criança tem que ser a primeira a trocar a fralda. Vamos trocar a fralda igual numa fábrica ali, né? Então, ai, gente, como que é? Tem um nome disso. Vamos trocar para ser mais rápido e mais eficiente. Quanto mais rápido você se torna mais eficiente. Numa ideia fabril mesmo, né? De uma produtividade fabril, de um tempo do capital. E a gente não. Por isso que a gente vai falar, né? A escola ela vive muito dessas utopias, né? Assim, da gente sempre em direção a algo que a gente acredita e fazer o possível para a gente chegar até lá. Então, eu acho que um dos pontos principais a gente pensar e olha, a gente está falando só de microtransição, né? Essas transições, enfim. Que sujeito é esse que a gente deseja formar e que sociedade é essa que a gente acredita, né? Então, às vezes a gente está falando dos detalhes aqui do micro, mas na verdade ela vai se sustentar no macro, que entra muito nos princípios, né? No que a gente deseja para esse sujeito e para essa sociedade. Eu acho que tanto o macrosistema, né? Tem a teoria ecológica do desenvolvimento humano do Bronfenbrenner, que eu gosto muito, estudo desde a faculdade, e que a gente pensa isso, né? Tem um sistema, além da nossa intervenção, que ele vai nos organizando e dizendo como a gente deve se comportar, né? Especialmente nas instituições sociais ali, que nem a escola. E aí a forma de resistir é essa, da gente que atua com esses microsistemas, a escola é um microsistema das crianças, da gente ir revertendo essa ordem, né, macro que nos diz,
A gente vai para a escola para, né, que nem aquela charge do Tonute, entra e sai pelo outro lado da fábrica, todo mundo igual. E aí, quando tu usou o termo anestesiado antes, né, eu fiquei pensando que quando a gente está anestesiado, anestesiam a gente para poder fazer o que precisa fazer com a gente, né? E a gente não sentir nada. E aí é mais ou menos isso que acontece. E é por isso que tanta gente acha que utilizar práticas pedagógicas na escola que utilizava-se há 20 anos serve, porque sempre serviu. Não, é que na verdade a gente foi sendo anestesiado e a gente foi sofrendo esse enquadramento, esse modo de ser levado com o resto da manada de uma forma tão sutil que a gente não enxerga, né, que a gente estava anestesiado por um sistema que diz, ó, isso é o que é melhor pra gente, não o que é melhor pra ti enquanto sujeito, né, enquanto sociedade cooperativa, enquanto uma sociedade que promova o bem-estar, né, que é o que a gente quer. A gente tem uma sociedade hoje que o bem-estar é para poucos, né, é para uma minoria, o que é bem triste, né. E aí, bom, enfim, coisas piores. Mas a gente pensou em organizar hoje, falar sobre um dia na escola, né, para falar dessas transições. Que aí a gente vai pensando no que acontece numa lógica de chegada das crianças, pensando um pouco dessas transições nesse cotidiano, né. E aí eu vou começar falando da chegada das crianças na escola, que é um momento assim que às vezes a gente percebe que entra nesse modo automático, né? Então as crianças estão chegando e as crianças estão chegando, minhas sobrinhas estão chegando na escola e é mais um, né? E aí a gente vai dizendo, oi, fulano, tudo bom? Guarda tua mochila, oi, fulano, não sei o quê. Ou os bebês, né? Vai pegando do colo das mães em qualquer lugar, às vezes, ou da família, enfim, de quem vem trazer. Existem bebês que vão para a escola de ônibus escolar, né? E como é que eles são entregues, como é que a gente busca. Então, essa chegada das crianças na escola é um dos momentos importantes das crianças, acho que eu diria um momento bem importante para a gente começar o dia bem, enquanto criança na escola, que é da gente se sentir, em primeiro lugar, seguro, porque as crianças estão num lugar onde tem várias crianças e elas sabem que a professora olha para todos, né? Cuida de todos, está ali para todos. Mas, em muitos momentos, ela também sente que, bom, será que ela sabe que eu existo no meio dessa confusão toda de crianças aqui, né? E aí, às vezes as pessoas pensam que essa coisa da atenção pessoal é muito difícil. Ah, mas como é que eu vou dar atenção pessoal para 20 crianças todos os dias? É que a atenção pessoal não é ficar 30 minutos conversando. Quando a criança precisar de 30 minutos de colo, a gente vai dar, né? Mas, enquanto isso, a gente pode continuar se relacionando com os outros. Mas é uma coisa de dizer assim, lembrar o que aconteceu no dia anterior, né? Eu gostava muito de falar para os meus alunos, eu lembro quando eles iam indo embora, assim, o pessoal mais velho, ou até as crianças da escola, quando eu era coordenadora, que ficava várias crianças mais para o fim do turno, e aí a gente juntava todo mundo, né? Na época que a gente não tinha bolha, não tinha Covid, enfim. E ia falando com as crianças, tá, e tu vai fazer o que agora? Vai para casa? Ah, tu vai visitar, não sei. E aí no outro dia a gente retoma isso. E aí foi visitar a avó que tu disse que ia ontem? E aí ontem tu dormiu no ônibus no caminho de casa ou não? O motorista precisou te acordar? São esses assuntos que as crianças nos contam de manhã, ou né, da hora que eles chegam na escola, e que nunca mais a gente volta, né? Então é a criança, ela lembrou da minha história, do que eu ia fazer. Né? Então, assim, acho que personalizar essa criança e dizer, eu te respeito enquanto um sujeito. E eu te conheço e eu sei que tu estás aqui e eu te valorizo, né, enquanto indivíduo nesse coletivo. E um outro caráter importante, eu acho que é, talvez porque eu, por muito tempo, era uma pessoa que acordava bem mal-humorada, e é entender também uma das crianças que eu trabalhei uma vez, ela disse, eu não gosto... não sei. Era assim, a minha irmã vai vir aqui estudar nessa escola no que vem. Eu disse, que legal, tu acha que ela vai gostar aqui da escola? E ela disse, acho que vai, até porque ela gosta de beijos, né? Eu não gosto de beijo, a prof me dá beijo todos os dias de manhã. Eu disse, olha, então assim, como é que a gente gosta de ser recebido? Tem sempre, ou aquelas professoras, eu lembro que tem algumas professoras que se incomodam, ótimas professoras, e que se incomodam com uma criança que chega e fica muito tempo quietinha num canto. Não, mas tem que ter alguma coisa errada. E eu disse, gente, se eu precisasse acordar todos os dias, faz muito tempo que eu não trabalho desse jeito, mas se eu precisasse acordar todos os dias, no mesmo horário, cedo, ir para o lugar que
todos os dias com as mesmas pessoas. Ia ter dias que eu ia querer ficar num canto. E mesmo todos os dias, porque a criança não queria acordar, talvez. Ela chegou mais cedo do que ela gostaria de chegar. E é isso, é da personalidade dela. Brinca o resto do tempo, se relaciona com as outras crianças. Então, beleza, por que ela não pode chegar quietinha? Né? E inclusive, num grupo que eu assessoro de municípios, eu lembro que quando a gente falou sobre espaços, algum tempo atrás, a gente falou sobre isso. Tem que ter um espaço na sala, um cantinho, que seja com almofada, que seja com um colchonete, uma caminha, que a criança possa se aconchegar quando ela desejar, quando ela precisar. E muitas vezes as crianças precisam disso na chegada. Tem umas que vêm para o nosso colo, tem outras que vão para esse cantinho, e tem outras que já chegam, né, contando a vida, indo brincar. Né? Tem criança que gosta de beijo, tem criança que não gosta, né? Então, é a gente pensar, acho que nessas duas perspectivas, tanto da atenção individual como um ato de segurança, de passar uma segurança e um acolhimento à criança, quanto esse respeito ao modo da criança de chegar todo dia na escola, né? Que não precisa todo mundo chegar do mesmo jeito. E receber aquele oi que é quase que decorado, né, das professoras, que fica vira mantra. Bom dia, fulano, que bom que você chegou. Bom dia, fulano, que bom que... Gente, né? Tem outros jeitos de falar, é assim que a gente... E aí, quando eu falo do humanizar, né, Mayra, talvez tu consiga me ajudar a uma ideia melhor, mas assim, é justamente isso de colocar as crianças enquanto uma pessoa, sabe? Eu lembro que quando eu descobri que o livro, aquele do Educação de 0 a 3, Atendimento na Creche, é aquele, eu acho que é, que quando foi publicado pela Elinor Goldschmidt e a Sonia Jackson, ele se chamava A Pessoa de 0 a 3 anos, né? E aí mudaram da tradução aqui porque ia dar, né? Os títulos dos livros, às vezes, eles precisam ser como vai vender. E aí, e aquilo para mim fez toda uma diferença, que eu pensei, nossa, é isso, assim, é olhar, não é educação na creche, é como a gente trabalha com pessoas de 0 a 3, porque às vezes parece que a gente enxerga na criança alguém que pode ser manipulado para lá e para cá, que pode ser que eles só precisam confiar na gente, né? E se esquece desse lugar de chegada, que é um lugar de quantas coisas eu preciso entender, e a gente meio que tira essa criança desse lugar de pessoa, né? De como é que a gente cumprimenta um amigo que a gente encontra na rua, né? Ou até as pessoas que a gente vê todo dia no trabalho, a gente não cumprimenta sempre do mesmo jeito, vai depender do clima que tá ali, vai depender de como a gente tá naquele dia. E a gente precisa olhar para as crianças também como pessoas que também chegam cada dia de um jeito diferente, né? Sim, e eu acho que aqui, assim, eu já passei por um bom tempo dessa forma, das professoras realmente não considerarem esse momento da chegada como algo realmente relevante, né? Então, assim, às vezes eu tô lá arrumando coisas, é como se fosse arrumar os materiais, alguma coisa ali, porque no começo do dia, né, tem algumas demandas, ser mais importante do que o próprio sujeito, né, a própria criança que chega. E eu acho que um ponto importante a gente pensar, né, nessa microtransição que acontece da casa para a instituição, é essa formação de vínculo, né? Então, quando a gente está falando de microtransição, a gente está falando dessa relação mais humanizada, a gente está falando de constituição do sujeito e a gente está falando dessa formação de vínculo. Então, uma professora que entende que ela é uma referência para a criança, né? Então, a criança chega, ela está deixando a família, ela está deixando, né, a sua referência maior, que é a instituição familiar, e vai para um outro lugar que muitos são desconhecidos, mas tem uma pessoa que é referência. Essa pessoa que é referência é a professora, é auxiliar, né? Então, é aquela pessoa que a criança tem um vínculo. E é um vínculo que vai fazer com que essa criança se sinta, como você tinha falado, segura, né? Então, quando a gente vai pensar nesse primeiro ponto aí da microtransição, a gente está falando de um aspecto que eu considero fundamental na formação do sujeito, que ele vai entender que ele não é o outro, sou eu, né? Diferente do meu amigo, do meu colega. E aí eu acho que é interessante a gente falar também, por exemplo, que quando se pensa nessa chegada, de fato, planejada, pensada, né, intencional, eu
eu estou considerando aí, né, um aspecto muito importante que vai ser do currículo da educação infantil, inclusive aí pensando os campos, né, que muitas vezes as pessoas vão pensar lá o eu, o outro e o nós, com projeto identidade, projeto isso, projeto aquilo. E aí, quando eu estou falando mesmo de uma formação dessa subjetivação, desse sujeito, dessa constituição mesmo, né? Como eu, constituição do eu simplesmente ignoro. Né? E aí eu vou, não, agora não é hora do projeto, e aí não me cabe, né, me preocupar com a chegada dessas crianças, né, de cada uma. E eu acho um momento tão importante também com as famílias, quando a instituição tem essa possibilidade, né, que geralmente quem leva é a família. Eu sei que tem lugares que isso é inviável, vai mais para o transporte, enfim, mas eu falo dessas realidades que tem a entrada da família na instituição. A família entrega a criança para o professor. Eu acho isso de uma importância assim enorme, né? Às vezes a família fala, olha, não dormiu bem, né? Ele está ansioso porque hoje vai ter tal coisa, né? Ele chorou muito ontem. Então esse momento de encontro que é muito rápido ali. Eu estou falando de um sujeito que é único, né? Então, esse passou por isso hoje, né? De ontem para hoje, e hoje ele vai precisar de uma atenção mais específica, né? Então, a gente pensar dessa forma humanizada, eu acho que as microtransições, vamos dizer assim, elas forçam isso, né? Você é obrigado a ver dessa forma um sujeito que exige ali, né? Que existe ali. Então, eu acho que, além desse ponto, né, de casa, instituição, família, instituição, é essa formação do vínculo e esse entendimento da própria criança, né, de quem é ela, né, essa constituição do eu, que muitas vezes, né, e de forma muito equivocada, vai se traduzir em práticas na educação infantil, em práticas cristalizadas, mumificadas e que não se transformam no bendito projeto nome, projeto identidade, projeto não sei o quê. E aí a gente tem que... Isso, e desconsidera total que a formação do eu acontece nas relações o tempo todo. E que relações que são essas que acontecem, né? E aí, um bom início de dia ou um bom início de tarde é como essa criança é recebida, né? E essa questão que você fala, né, de ter um canto para a criança descansar, porque tem muitas crianças assim que chegam ainda cansadas porque dormem tarde, aí tem que acordar cedo, né? Enfim, e que precisam desse tempinho a mais e que muitas vezes é desconsiderado, né? Aí a gente vai mimar as crianças, as crianças só fazem o que elas querem. E esquece que a gente não está lidando no âmbito de fazer um desejo, de considerar um desejo capricho da criança, mas a gente está falando aí de uma questão que é do corpo mesmo, né? Que é fisiológico. A gente não é ninguém com sono. A gente não é ninguém cansado. Exato. A gente precisa de um tempinho a mais, né? A criança também não vai dormir o dia inteiro, não é isso. Ela não vai para a instituição para dormir o dia inteiro. Mas elas precisam de um tempo a mais. Tem subjetividades que precisam de um tempinho a mais. E quando tem essa questão do tempinho a mais, eu sempre lembro, tem um artigo do Paulo Fock com o Sabala, que é do muro que separa as crianças, uma coisa assim. Tem uma fala de uma criança que me marcou tanto, que era de uma criança que quando ela acordava à tarde, ela tinha que acordar rápido, porque a professora ali, né, tinha o tempo e ela tinha que acordar rápido. E essa criança de 4 anos, ela fala que não gostava de acordar rápido. E assim, gente, não é literal que eu vou falar, mas é mais ou menos isso. Porque ela gostava de pensar na mãe dela, que ficou em casa, que ela gostava de pensar nas coisas antes de acordar, né? Antes de levantar. Que ela gostava de ficar pensando na vida. Mas que ela ia levantar. Mas não desse jeito acelerado. E a Pro não entendia.
né? Então, acho que é disso que a gente está falando, né? Não é toda criança que precisa desse tempo. Não é toda criança que, E não né, é que... todo dia, né? É justamente isso, é entender a criança enquanto um ser humano que passa por situações diversas, experiências diferentes todos os dias, que passa por acontecimentos inesperados, que como a gente, né? Como um adulto. E diferente do adulto, a criança está atribuindo sentido para o mundo. E talvez esse sentido que a gente tem atribuído de ter que eu tive uma noite horrível, ou eu tô chateado, tô sofrendo com alguma coisa e eu tenho que esquecer, engolir e seguir o dia como sempre esteve. Isso não me faz bem. E não faz bem para quem tá comigo, porque eu não tô entregue ali, eu tô, né? E aí a gente foi ensinado sobre isso, né? Quando a gente tem que todo dia estar do mesmo jeito. E as crianças não precisam ser ensinadas a isso. E elas não vão todos os dias assim. Eu acho que isso que tu falou agora, como aparece em todas as questões, né? E aí já entrando num próximo momento que seria o das refeições, que são outro acontecimento diário, né? Que é, mas fulano só tá querendo, não quer comer mais arroz. Tá, mas não tem problema. Não, mas se eu não der arroz para ele, se eu deixar ele não comer arroz, todos os outros não vão querer. Como assim? Por quê? Quem disse? Né? E assim, por que é tão difícil? E aí o Winnicott fala desse sadismo do professor, que às vezes a gente se vinga das crianças inconscientemente, né? Se vinga nas crianças das crianças que fomos, dos professores que tivemos, dos adultos, enfim. Que é... Por que eu quero tanto que eu não posso? Essa criança não pode, né? Vai ser mimada. Será que é mimar isso? Ou é respeitar? Ou é tratar bem? Né? A gente gosta de ser tratado bem também. E às vezes, a gente primeiro precisa descobrir a razão. Até descobrir a razão, por que eu vou obrigar alguém a comer alguma coisa? Né? Ajudar a entender isso. Se colocar no lugar dessa criança, a gente seria obrigado a comer alguma coisa? O que a gente sentiria se alguém nos obrigasse a comer algo que a gente não gosta? Né? E depois a gente pode vir a gostar, mas enquanto adultos a gente vai definindo, já tem um paladar um pouco definido, a criança está mudando, né? E está entendendo isso. Então, é uma coisa de que tem que ser, se não for todo mundo igual, as crianças vão se rebelar. As crianças não são assim. E eu acho que o mais importante na relação com as crianças é justamente, e talvez que seja por isso que os professores às vezes não se dão conta, é que as crianças elas são muito caridosas com a gente, né? Elas são... Porque assim, elas se submetem a algumas coisas que, tá, a pessoa não entendeu, né? Ela tá me dizendo que é isso, mas não é isso, mas tá, eu não vou brigar com ela, eu vou botar esse negócio. E aí tem outras que se rebelam e que são aquelas que estão nos dizendo, ei, não é bem assim. E aí a gente trata, né? Se trata essas como, tem problema de comportamento, a criança tá me afrontando. Não, ela só tá dizendo que desse jeito não tá funcionando. Porque o modo das crianças significarem as coisas é outro, né? Elas estão atribuindo sentido. E aí essa questão também da... Por que a gente pensa que as crianças vão repetir sempre as ações? Tem a ver com uma ideia da gente achar que sujeitos são todos iguais? Que eles precisam ser? Né? Tem a ver com uma ideia de igualdade, que não é bem igualdade, porque afinal de contas, quem está precisando agora, vai receber agora o colo. E o outro vai receber depois. E as crianças, elas entendem perfeitamente. Quer dizer, olha, hoje o teu colega... hoje ele tá chateado, ele não dormiu bem, a prof tá aqui cuidando dele pra dar uma, né? Porque ele tá tristinho hoje. Daqui a pouco ele vai estar melhor e vai brincar. Daqui a pouco, se ele tiver melhor, ele vai brincar, não te preocupa, né? É ir dando nome a essas coisas, que é o que a gente faz com o resto das pessoas e com a gente mesmo, né? E as crianças são super solidárias a isso. Eu nunca ouvi ninguém me falando de uma criança que tenha dito, não, se ele vai ficar 30 minutos no teu colo, se ele vai ficar um tempo no teu colo porque tá triste, eu também quero. Pelo contrário, na maioria das vezes eles buscam alguma coisa para falar para aquela criança, para ajudar, para cuidar, né? Eu acho que tem muito de uma ideia, né, que se faz da educação, muito do senso comum, né? Uma ideia, sabe, daquela da educação que eu recebi em casa e que eu não tive esse colo. E aí, se eu der esse colo, estou, né, trazendo alguns problemas aí para a minha prática. Eu acho que isso
Na verdade, esse tipo de fala, ela expõe muito mais o adulto do que a criança, né? Então, como que esse adulto entende esse colo, né? E muitas vezes é um adulto que não teve, entende? Assim, que não entende o valor disso, né? E aí acaba reproduzindo essa ideia de um senso comum, porque é senso comum, é da vida, né? Não tem nada mesmo assim comprovado, nunca vi uma pesquisa que falasse isso, né? Então, vai muito disso. E nessa questão da alimentação, né? Pensando aí os bebês e as crianças bem pequenas, principalmente, que ainda dependem desse adulto para se alimentar, né? Que ainda não está ainda de forma totalmente autônoma. A ideia de como esse adulto, né, vai alimentar esse bebê. E é tão interessante porque tem a Janu que fala muito, né, da abordagem. E o momento da alimentação, a criança ela está colocando o mundo dentro dela, gente. É um olhar assim que eu nunca tinha pensado. E assim, de uma sensibilidade muito grande. E aí, imagina se essa criança que está recebendo o mundo, né, assim, literalmente, né, para se alimentar, coloca um monte, né, faz uma quantidade enorme numa colher para esse bebê comer logo, para engolir logo, para terminar logo. Isso são, né, aquelas doces violências, inclusive, que a abordagem vai colocar, né? Que todo mundo aceita, vê que está errado, porque eu não consigo imaginar que as pessoas acham que isso é certo, né? E vai se configurando, então, nessas doces violências que um bebê que está aprendendo a comer, que está aprendendo os sabores, os aromas, né? Tá tudo ali, é novidade. E ele, pela boca, ele vai lá, mais um, mais um, mais um, aquele tanto de comida e o bebê, né, sendo obrigado a engolir e a comer mais. E quando a gente vai pensar na alimentação como um processo, né, de que a criança ela está internalizando práticas sociais, né? Então a gente come com o talher, a gente come com o prato, a gente come sentado, né? Ou a princípio deveria ser, né? Dessa prática social urbana, né? Que também se diferencia de outras, né? Então, um bebê, ele está começando a entender esse mundo, olha, então, até para eu comer, eu não tenho prazer, eu não posso sentir prazer para comer, eu tenho só que engolir, né? Então, se eu engulo, a minha professora fica feliz. Se eu como rápido, a minha professora, ela demonstra que isso é legal, né? E aí a gente vai fazendo isso com os bebês dia após dia, gente. Isso é de uma violência sem tamanho, né? Então, quando a gente vai pensar as microtransições, a gente tem que pensar, inclusive, no tamanho dessa colher. Se essa colher realmente cabe na boca da criança, né? Porque às vezes usa aquela colher maior, que o bebê tem que abrir mesmo a boca, né? Para caber dentro da boca do bebê. Gente, isso é falar de humanização, isso é falar de uma educação de verdade, né? E não de um processo de deformação, né? De que os sujeitos eles vão sendo desumanizados. Então, um bebê, quando ele recebe a comida dessa forma, é como se ele fosse um robô, um objeto que está recebendo. Ali não existe vida. Ali é uma objetivação, é você tornar um sujeito objeto. E a gente faz isso muito fácil com os bebês. É muito fácil a gente fazer isso com os bebês, entende? Então, a sensibilidade desses adultos tem que ser tamanha e se perguntar o tempo todo se o que a gente está fazendo humaniza ou desumaniza esses sujeitos. Colocar a comida transbordando nesse bebê, para esse bebê, é desumano, né? Eu pegar a comida do bebê e soprar
jogar bactéria na comida da criança é desumano, né? Então, são detalhes que humanizam, que a gente deixa de... Acho que você tá no mudo. Eu não tô te ouvindo. Sim, botei porque meu cachorro estava chorando Tá. antes aqui. Não, eu estou dizendo que isso é uma questão que não tem problema ter feito, por exemplo. A gente fazia soprar a colher sem ter ideia disso, mas é isso que a gente precisar se atualizar como todo o resto do mundo se atualiza, né? Que é entender que essa... E assim, tu tava falando e eu tava pensando quanto essas relações com a comida influenciam na vida adulta depois, no modo como as pessoas se relacionam uns com os outros, na afetividade, nas relações, né? Tem uma influência gigante nisso tudo. E a gente não se dá conta. E aí tu falava do tanto o apressar ou encher a comida do bebê, quanto da criança maior, aquela frase que se ouve muito, que é come mais e fala menos. Vamos lá que a outra turma vai chegar. A ansiedade, né? Vai gerando aquele sentimento de... Isso. Nossa, E horrível. fica como, por que eu como? Porque aí, ao mesmo tempo que se faz isso, bom, então eu tenho que comer rápido e passar. Aí, na hora do discurso, de dizer para a criança, tu tem que comer todas as coisas porque te faz bem. Tá, mas me faz bem comer com calma, me faz bem comer conversando com meu colega. Aí depois se faz o projeto da alimentação saudável. Aí vai lá fazer pirâmide de alimentos que não faz nem sentido para as crianças da educação infantil. Nem sei se faz para os mais velhos, mas assim... Nem existe essa pirâmide mais, não é É, pirâmide mais. o que significa a gente comer, o que significa alimentar-se na nossa cultura? Que a gente, quando fala de microtransições, a gente está falando disso, né? De convidar as crianças para conhecer essa cultura e que cultura é essa que a gente quer oferecer. É essa do fast food, não como o hambúrguer ou a batata frita, mas do coma rápido para produzir outras coisas, para não parar nunca, para depois adoecer, para depois, né? O que a gente quer? O que a gente gostaria? E aí, convidar... O que é alimentar-se, assim, né? Por exemplo, o chimarrão que eu estou tomando agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre... Uma das maneiras que a gente usa muito para convidar alguém para se encontrar é, vamos tomar um chimarrão, né? Vamos tomar um chimarrão no parque, vamos tomar um chimarrão lá em casa, né? Agora a gente não pode mais, cada um tem que ter o seu chimarrão por causa da Covid. Mas a gente fazia muito isso e até hoje a gente ainda faz cada um com o seu chimarrão do parque, se puder ver, assim, as pessoas de longe, né? É isso. Que é um alimento, né? É um chá para quem... E a gente convida, vamos almoçar lá em casa, vamos não sei o quê. Quando a gente lembra dos almoços na casa da avó, a comida tem uma relação tão afetiva, né? A gente tem lembranças. Eu até hoje tenho uma sopa que eu faço que eu chamo de sopa da avó. Porque eu era a minha avó que eu comia, era ela que fazia aquela sopa, que é uma sopa, assim, basiquíssima. Mas muitas vezes eu faço ela naqueles momentos que eu tô precisando de um carinho, que era aquele que era o de vó quando eu era criança. Quem representava esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento, era minha avó. E aí eu fui me dando conta disso muito depois, assim, eu digo, olha só como eu escolho os momentos que eu quero a sopa da avó. Ela não é por isso, assim, não é por uma razão só aleatória. Às vezes é porque eu tô com vontade de comer, mas às vezes olha, eu acho que eu tô me acarinhando dessa forma, né? Então, se alimentar é muito mais do que só se nutrir fisicamente, né? E até se nutrir fisicamente depende dessa relação que a gente vai estabelecer com as crianças, né? Por que a gente está se alimentando? Por que a gente oferece essas comidas? Entender nesse processo das transições, desses momentos que acontecem com as crianças, por exemplo, a transição do peito para o alimento, né, que tu falava. A criança se alimenta, seja ela mamando no peito, seja ela tomando uma mamadeira, ela se alimentava nos primeiros momentos da vida olhando para a pessoa que estava dando alimentação, né? E aí a gente chega e coloca as crianças de costa pra gente no colo às vezes e vai fazendo assim, né? Ou nem olha no olho dos bebês enquanto eles estão comendo. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante, assim, que pode parecer bastante a grosso modo de dizer, mas a gente não se dá conta que se a gente inverter a lógica da relação com as crianças, o dia a dia com as crianças, o dia a dia com a escola, vai ser muito mais calmo, vai ser muito mais prazeroso. Porque a gente vai ter
a gente vai ser parceiro das crianças. Não vai ser essa coisa das crianças estarem sempre tentando transgredir, porque a gente passa o tempo todo querendo colocar elas numa lógica que elas nem entendem e que não faz sentido, né? E eu acho um ponto importante para pensar a alimentação, né? Esse processo de alimentação, enfim, dos cuidados também de atenção pessoal, né? Enfim, há uma necessidade dessa gestão escolar, né? Da instituição, estudar o aspecto pedagógico. Porque o que acontece muitas vezes? A direção, e aí, principalmente escola pública, vai para uma vertente totalmente administrativa, de verba e de não sei o que lá e tal, que é importante, né? Faz parte do papel. Mas a questão pedagógica é também de uma direção, né? Junto com uma coordenação pedagógica muito forte. Porque quem vai organizar um grupo docente que precisa ver esses detalhes é uma gestão que vai fazer a distribuição desse tempo. Porque, querendo ou não, a gente precisa desse tempo demarcado, faz parte da rotina, a gente precisa. A gente não está falando aqui que agora, ai meu Deus, cada um faz seu tempo. Não. O tempo institucional, ele existe. Os funcionários trabalham pelo tempo, né? As crianças, as famílias vão se utilizar desse tempo, enfim. Mas o que a gente está dizendo aqui é que mesmo nesse tempo que ele é estipulado, ele pode ser flexível. E não são todas as crianças, né? Então, eu já vivenciei isso na instituição que eu trabalho. As crianças que às vezes precisam de um tempo a mais para terminar o café da manhã, um tempo a mais para terminar o almoço, é a minoria, não é a maioria. Né? E aí você dá essa extensão do tempo, é tão importante para essa criança que está aprendendo sobre o mundo também pelo seu paladar, né? Pelo seu, por isso que ele está ingerindo. Isso é tão fundamental quanto a criança que está ali fazendo um desenho. Numa balança, eles estão no mesmo, né, na mesma importância. E geralmente não é dada essa importância. Então, na educação infantil, gente, todos os momentos precisam ser intencionais. Onde eu trabalho, né, que eu estou falando no passado que eu estou de licença, mas ainda estou lá. Onde eu trabalho, por exemplo, quando eu estava na coordenação, o pessoal que ficava depois, por exemplo, a parte administrativa, que ia organizar, que ia tirar os copos, enfim, eles também ficavam com as crianças que ficavam depois. Eles tinham uma relação próximas com as crianças. As crianças conversavam com eles conversavam com as crianças, porque há uma ideia também de que a responsabilidade é única e exclusiva do professor, da professora. E, na verdade, quando a gente está falando de microtransições, a gente está falando de uma instituição. A professora, lógico, ela rege boa parte disso. Mas a gestão é fundamental, os administrativos, né, os profissionais da educação que compõem o quadro de funcionários é muito importante. A criança passou para dentro da instituição, gente, a responsabilidade é de todo mundo. Professor, auxiliar, direção, coordenação, quem faz a limpeza, merenda, todo mundo. E há uma ideia de que não... da professora, joga na mão dela ali, coitada, deixa ela se virar. Não é assim. Há uma organização do todo para que funcione. Não adianta também querer colocar aqui que a professora tem que dar conta de tudo sozinha. Não. Precisa de ter um pensamento aqui de organização, de uma gestão que envolvam todos. Né? Então, onde eu trabalho, tinha esse envolvimento. E a gente tem que parar com essa ideia dessa hierarquização verticalizada. A responsabilidade é de todos de uma forma horizontal. Todos. Ninguém ali é mais ou menos do que ninguém. É horizontal. Então, quando a gente fala de microtransições, eu não consigo desvincular de uma ideia de uma gestão e de outros funcionários participando disso. Né? E agora tu estava falando e pensando no que a gente falava agora há pouco, de que a gente
não, a gente não pode entender as crianças como uma argila, por exemplo, que tu vai modelar daquele jeito, ela vai ficar, daí tu um vaso. Nem isso, porque se tu molhar e derrubar tudo, a gente pode fazer outra coisa, né? Mas assim, a criança não é feita de concreto, que tu faz hoje uma coisa, ela nunca mais sai daquele lugar. Não é assim que funciona. E aí, eu já vi crianças, por exemplo, que não conseguiam dormir na escola lá com todos os colegas e começaram a dormir na escola numa rede ou num lugar separado, dormiram com o porteiro cuidando, né, ali no pátio. E crianças que começaram a dormir do lado da professora, com os outros que estavam acordados. E depois, com o tempo, essas crianças foram para outro lugar. Porque eu acho que essa questão da alimentação, como tu disse, de colocar o mundo para dentro da gente e de dormir num lugar com alguém, são dois momentos que eu fico imaginando assim, nós enquanto adultos, né? Pergunto, né, para vocês que estão aí com a gente, para ti, Maíra, quantas pessoas no mundo tu confiaria comer algo sem fazer a mínima ideia de onde veio ou o que veio, né? Uhum. Seria com qualquer um. Seria em qualquer lugar que tu iria, né? Ah, achei uma comida aqui na rua, vou comer. Né? Ou não é assim, a gente escolhe, a gente precisa confiar, né? Porque botar o mundo para dentro é muito arriscado. Dormir é a mesma coisa. Em que lugar que eu me sinto confortável para dormir? Eu tenho que me sentir muito seguro. E às vezes o não querer dormir ou não querer comer tá falando disso, dessa segurança que eu não tenho. E que às vezes está relacionada lá com o que a gente falava antes dessa atenção pessoal que não se tem. Né? E aí a criança tá sinalizando essas questões. No momento que a criança se sente segura, né? Porque dormir é uma das últimas coisas que as crianças deveriam fazer na escola, né? Porque não é, eu não durmo em qualquer lugar. Eu preciso saber onde eu tô, se eu só me sinto segura, enfim. E aí as crianças depois, com o tempo, elas querem dormir com os colegas, elas gostam de fazer as mesmas coisas que os outros, de estar junto, elas não sentem mais medo, né? E aí eu acho engraçado que assim, ó, muitas professoras, não são poucas, eu não tenho filhos ainda, né? Então não posso dizer. Já houve um tempo que eu dizia que horror as crianças dormir no quarto do pai e da mãe. Não digo mais nada, porque eu já sei que tudo que se disse cai na cabeça depois, como diz a minha mãe, bota pra cima e cai na cabeça, né? Então não digo mais nada, faço o que cada um quiser, tá tudo certo. As crianças, né? Termos de... Só que assim, assim, muitas, acho que a maioria das professoras que eu conheço que não quer fazer coisas com as crianças desse tipo para não deixá-las mal acostumadas, a expressão que se usa aqui, não sei se é aí também, levam seus filhos para dormir na cama quando eles têm medo. Levam seus filhos para dormir na cama deles quando tá doente. Levam seus filhos para dormir na cama quando tem um temporal e a mãe tem medo de temporal e aí ela leva a criança para dormir com ela porque ela tá com medo que a criança fique sozinha. Então, por que essa criança em casa pode ser amada e protegida e essa criança da escola não? Que é isso, nós somos responsáveis por todas as crianças, não só as nossas, nossas enquanto filhos, nossas enquanto parentes, nossas enquanto alunos da minha turma, né? Nós somos adultos, nós somos responsáveis pelas crianças do mundo, né? E aí, pensando nessa lógica, mas depois as crianças voltam começam a dormir no seu quarto, né? É isso que vai fazer mal, é isso que vai transformar uma criança em alguém apegada. Não, é muito mais do que isso. E aí eu queria dar um exemplo que eu acho que é bem importante, que é justamente no contrário, que é assim, as professoras não querem fazer isso para que as crianças não fiquem mal acostumadas. Mas eu vejo muita gente que leva as crianças para dormir, ou que leva a criança para comer, e em vez de criar de ajudar essa criança a construir uma independência, gera uma dependência daquele professor. Que é para depois eu poder dizer, ai, olha como as crianças me amam, ai, elas não vivem sem mim, elas só querem o meu colo. Gente, não acho isso bom. Acho que uma criança feliz e segura numa instituição, ela conversa com todas as pessoas. A não ser aquelas crianças que são tímidas e que, ok, não precisa. Mas uma criança que se sente segura na escola, que é um lugar que ela vai todos os dias, né? Claro que quando é bebê, a gente pensa nessa questão do adulto referente e tudo mais, mas uma criança maior não consegue dormir sem, nunca sai do colo da fulana. Talvez a gente tenha que parar para pensar que isso que às vezes a gente se orgulha de, ai, como eles me amam, às vezes é a gente criando uma relação de dependência para se sentir amado, né? Ou para se sentir importante inconscientemente, né? E aí é um pecado com as crianças isso. E aí o discurso é, não, mas eu faço do meu jeito, senão eles todos vão não sei o quê. Tá, mas o que está acontecendo na verdade? Né? Essa criança tá mesmo sendo... E aí essa questão da...
qual a intenção, né? Que nem tu falava antes, né, Maíra? O quanto a gente coloca esse lugar e tá lá escrito no currículo, nas diretrizes, e tá escrito na base. E a gente tem uma base que fala de campos de experiência que as pessoas teimam em entender como área do conhecimento, né? Então, assim, tá dito em todos os lugares. Só que a gente tem que pensar sobre isso. Porque ali na base não tá escrito. Você precisa entender campo de experiência, assim. Você procura, né? Lê. Hoje em dia tem material disponível, assim, muito, né? Boas referências, né, Keila? Porque também tem muito desserviço aí na internet. Tem que ter cuidado. Mas, assim, isso eu gosto muito de dizer sempre, que eu acho que, assim, se tu vai procurar um material que ele só te diz faça isso ou faça aquilo, né? Planejamentos para educação, não é bom. A pessoa está vendendo produto, não está vendendo educação, né? Educação se faz no diálogo, no estudo, no estudo da realidade, do contexto, né? Então, não é qualquer pessoa qualquer material aí que está à venda pela educação das crianças. Às vezes está à venda só pela questão financeira, né? E então é um pouco dessa lógica, assim, de entender que as crianças têm o direito também, né, de ter a sua história individual na escola. E que isso não significa que a gente vai estragar as crianças, porque a gente não tem tanto poder assim, né? Ou que a gente que vai salvar a pátria, que é essa de só dormem comigo, só comem comigo. Não, gente, isso não é bom, né? Então, entender um pouco dos efeitos que isso causa na vida das crianças e na nossa também, né? Dessas práticas que a gente tem com elas nesses momentos. E acho que a gente eu pulei, né, da refeição para o almoço, porque para o sono, porque geralmente é isso que acontece, né? Depois do almoço eles vão dormir. Mas, assim, dessa questão do sono, né, eu acho que é importante a gente falar, principalmente quando a gente está falando dos bebês, das crianças bem pequenas, né, que são esses objetos de transição. Eles também vão entrar nesse aspecto aí de uma microtransição, porque eles são objetos de uma extensão da casa da criança, né? Uma extensão da família, do afeto, da segurança, né? Então, é muito mais do que um objeto. E para o bebê ou para a criança bem pequena, tem um valor muito grande, né? Então, eu já vivenciei muito na instituição. Tomar o bico, tomar a naninha, tomar a fraldinha, tomar não sei o quê, né? A criança tem um apego ali do objeto e simplesmente tira, né? E arranca da criança, né? Que eu também acho que isso é uma violência. Tudo tem que passar por uma transição. Por isso que a gente tem que pensar nesse movimento, né? Do antes e do agora e do depois, né? E aí, quando a gente está falando do momento de dormir, de descansar, a criança, como você falou, ela precisa de estar segura para dormir. Ninguém dorme num lugar que se sente inseguro, né? Fica até angustiado, né? E esses objetos, eles vão dar essa segurança para um bebê e para uma criança bem pequena. E não é, assim, eu acho que a professora, ela não tem o direito de decidir quando tirar isso da criança, sabe? Não é no nosso papel. Quem decide isso é a criança junto com a sua família. Então, enxergar isso, né? Às vezes a gente é até tirano, sabe, Keila? Assim, é tirania mesmo. De simplesmente... Sabe que uma vez eu ouvi falar, não sei se não foi o Paulo mesmo que contou, que tinha uma escola que tinha o horário do bico. E daí as crianças iam... olha, porque há tanto tempo, né? Que eu me lembro que era exatamente isso, era o horário do bico. Foi uma aluna da pós que contou, não lembro. Na hora tal, as crianças tudo iam na mochila, pegavam o bico, se sentavam, chupavam e depois guardavam de novo. Gente, o que é isso, né? O que isso significa? Por que eu preciso de um bico? Por que a minha família me deu um bico? Então, a gente vai ter que negociar isso, né? É entender. E eu acho engraçado que tá tudo lá, né? A gente fala, na LDB tá escrito desde 96, complementar a ação da família e da comunidade. A gente trabalha isolado. Sim. Na escola não se chupa bico, não me interessa se em casa chupa. Como exatamente. Assim?
Exatamente. E assim, as crianças, elas entendem essas negociações. E a criança que ainda não entende é porque não está preparada ainda. Mas ela vai ficar. Aquele Isso. espaço ainda não é suficiente assim, para ela. Ela precisa de algo que a leve para sua família de alguma forma. Né? Então, assim, eu acho que é de uma tirania sem igual, sabe? Você tirar algo de um bebê porque ele é indefeso, né? Ele não vai te bater, ele não vai te contrapor, ele simplesmente vai se isolar, se aceitar, né? Porque tem uma relação de poder muito grande. E aí o adulto se utiliza disso. Então, quando a gente está falando desses processos, né, de microtransições, tem a transição que está no sujeito, que está nesses materiais. Né? Então, o sujeito, ele precisa disso até ele se sentir seguro realmente na instituição, ao ponto de até esquecer que tem aquilo, né? Às vezes fica na mochila, nem lembra, né? Aí, às vezes, machuca e precisa, assim, de um colinho, de alguma coisa para dar um aconchego e pronto. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo com turma de 2 anos, sabe? Então, era um olhar que eu sempre me preocupei. E assim, e muitas vezes era visto como, fica mimando a criança, a criança faz o que ela quer, num olhar tão medíocre que não entende nada do sujeito, né? E aí vai reduzindo o sujeito a um olhar adulto, né? Então, para o adulto, uma fralda é mimar a criança, para o adulto, o bico é mimar a criança. Então, esse adulto não entende nada de criança, ele não tinha nem que estar ali. Ele tinha que trabalhar com adulto, com adolescente, ele tem que sair dali, né? E Então, às vezes entender essa coisa do senso comum do terrible two, né? Que as pessoas dizem, as crianças com 2 anos, será que são eles que são terríveis ou será que é os adultos que estão sendo terroristas com eles e aí não tem como suportar, né? Porque é uma fase na vida das crianças que é tanta coisa acontecendo e aí tu tem que muita. lidar com outras, ainda com uma pessoa te obrigando a deixar para trás algumas coisas que tu ainda precisa. E assim, ó, tem tantas estratégias. Eu lembro de uma menina de 2 anos, uma vez que entrou na escola, e ela tinha uma manta, um cobertorzinho de bebê, que era o objeto dela de segurança ali, né? A mãe perguntou: a gente pode levar? Eu digo, claro, traz o que ela precisa para se sentir segura. Só que aí ela começou a arrastar aquilo pelo chão, ficava uma sujeira, e ela botava aqui quando ela precisava, daí ela largava do ladinho para brincar. E a mãe começou a ficar nervosa. Eu digo, mas tá ficando imundo esse negócio. Como é que eu vou fazer? Porque, cara, uma criança de 2 anos com um cobertor não tinha o que acontecer. E aí a mãe dela disse, sabe que eu tenho outro? Porque eu comprei 2. E aí ela tem 2, porque às vezes eu preciso lavar um e tal. E eu vou propor pra ela uma coisa. Aí quando vê, chega ela no outro dia com um paninho desse tamanho, assim. E eu disse, o que aconteceu, Débora? E aí ela disse, a gente cortou, eu e minha mãe, o meu cobertor, o outro que eu tinha, em vários pedacinhos, que aí eu posso trazer todo dia pra escola e ele não fica sujo. Só que a mãe negociou com a criança, ela não disse, eu vou cortar e vou te dar um pedaço. Ela disse, filha, que tal, né? Vamos fazer assim. E a gente conversou isso, ela me disse antes, eu digo, olha, eu acho que se ela topar, beleza. Se ela não topar, a gente vai ter que continuar usando esse, porque daqui a pouco a gente embrulha ele, dá um jeito de dar um nó, sei lá, mas... então existe alternativa. E assim, a menina usou aquele, acho que por todo o primeiro ano na escola e depois nunca mais. E ela comentava, e quando ela via as fotos dela, ela dizia, olha, lembra quando eu tinha o meu xaxá, que ela chamava de xaxá? E é isso, é entender justamente quando a gente faz essa ideia de transição, é entender essa ideia de transitoriedade, de provisoriedade. Nada na vida é imóvel. A gente muda o tempo todo. A gente é obrigado a mudar muitas vezes, né? E na vida das crianças já tem essas muitas obrigações. Por exemplo, elas são obrigadas a ir para a escola. Ninguém pergunta se elas querem ir. A gente coloca elas lá, né? É direito delas, a gente acha bom e continua achando bom, mas ninguém pergunta, né? As crianças nascem numa família e ali ficam. E às vezes os pais se separam, e às vezes alguém morre, e às vezes a professora, ela não bateu com o santo da professora no início e ela tem que ficar com aquela professora, porque é aquela turma. Então, elas já são obrigadas a tanta coisa nessa vida. E nós somos também. Tem muita coisa que a gente faz porque tem que, né? Vamos fazer. Como é que vai ficar sem trabalhar? Vou escolher agora, não quero mais trabalhar. Não, gente, preciso trabalhar. Né? Então, a vida é que nem essas crianças precisam de se frustrar, né? As pessoas muitas vezes dizem não e tiram, tem que aprender a lidar com a frustração. Olha, eu posso te elencar 20 frustrações que as crianças vivem todos os dias, que
que a gente nem percebe. Por que tu quer acrescentar frustração na vida? Né? Então, vai passar. Só que, e é isso que seria tão importante se as pessoas entendessem que é o meu medo, a minha dor, a minha insegurança, seja lá qual for a razão das crianças precisarem desses momentos de atenção mais pessoal e de cuidado com os seus desejos, com as suas manifestações individuais, elas têm a ver com sentir-se bem. E quanto mais acolhidas elas forem, mais cedo isso vai passar. E Exatamente. melhor essa criança vai ser, melhor ela vai se sentir. Né? Então, porque essa insegurança que a professora tira esse bico, faz essa violência que nem a gente fala, a criança daqui a pouco vai parar de pedir o bico? Vai. Por medo. E isso vai se manifestar num outro lugar depois. E aí tu vai fazer de novo uma prática assim e é mais um medo que ela vai... Que efeitos isso tem na nossa vida? Né? Como é que a gente... Então, acho que isso... entender essa questão da provisoriedade, nada é para sempre, a gente muda, as crianças mudam muito e as crianças aprendem a lidar com as coisas, né? Uma coisa é tu pensar, a criatura tá com 25 anos e não consegue, e precisa dormir com um paninho, tá, bom, vamos indicar uma terapia, porque talvez, né, com 25 acho que já é um pouco demais. E aí, eu lembro de uma pessoa que me disse, uma aluna me diz assim, eu quero fazer um trabalho de conclusão sobre o objeto de transição, porque tem um amigo meu que ele dorme com uma naninha. Eu digo, gente, olha só, se ele é só amigo, tu indica um terapeuta, mas se ele é mais do que isso, tu vaza, porque assim, não... É isso, então agora de 0 a 6 anos, que tão grande essa criança ela recém começou a vida, que mal isso pode fazer, né? É uma coisa, a criança nunca conseguir, e eu ainda acho, né? Porque aí, claro, as pessoas sempre acham, isso que tu falou, sempre acham que a gente tá do lado das crianças, que a gente mima, não é isso, é entender de criança, é entender como se relaciona e saber que isso funciona, né? Saber que isso faz bem para as crianças e faz bem pra gente e pra comunidade. Uhum. Né? A gente vai saber quando aquilo for demais, a gente vai perceber quando... E eu acho sempre que criança que não tá bem, ou criança que precisa muito de alguma coisa, ela tá nos dizendo que tem alguma coisa errada com a vida dela, seja na escola, seja em casa, seja... A gente não tá recebendo ela bem. Criança feliz não incomoda. Criança feliz não tem uma... Então, assim... E às vezes pode ser, esse momento que eu não tô, esse momento que eu tô nervosa porque eu tô entrando pra escola, porque eu mudei de professora, porque eu sei lá qual a razão. Mas vai passar se eu for acolhido na minha necessidade. Não adianta ficar tapando buraco. Como a gente diz, né? Não adianta lidar com o sintoma, tem que lidar com a causa. Tu pode tirar o bico, mas tu não vai tirar a insegurança, tu não vai tirar o medo, tu não vai tirar nada disso. Eu acho que é isso, né, Keila? Não dá tempo da gente discutir mais sobre esse assunto, embora tenha mais questões que envolvam as microtransições. Eu acho que vale aí depois a gente pensar em mais uma, né? Esse ano vai ser pouco, Keila, para... Um ano é pouco para discutir cotidiano da educação infantil uma vez por mês. Já são 9 horas, é isso? Eu não tô vendo agora. Já são 9h05. E aí eu não sei se cai, não sei como que tá isso. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 depois dessa, porque, assim, só para anunciar para vocês, né? A gente queria falar sobre outras questões, por exemplo, como é que a gente comunica às crianças que a gente vai sair de um lugar e vai para outro, né? Que impacto isso tem? Tem exemplos bacanas para a gente compartilhar também. Tem da escola que eu fiz a tese sobre a organização do momento ali, almoço, descanso, ficar acordado, fazer a higiene, né? Antes e depois do almoço. Então, eu acho que tem um monte de coisa bacana para a gente ainda discutir. Que esse exemplo me veio muito quando tu falou de que todo mundo é responsável, né? Sim. Então, foi um momento que essa escola conseguiu se constituir, por exemplo, em todos nós somos responsáveis por esse momento e a gente vai adequar os nossos horários e as nossas participações em cada lugar, enquanto adultos, para o benefício das crianças e sem nos prejudicar. Que foi uma organização que a escola fez muito bonita, que é assim, nós adultos vamos nos sentir bem, mas as crianças também vão, né? Ou as crianças vão e a gente também vai, enfim. Acho que sim, a gente tem outras coisas. De repente a gente pensa e continua a conversa no próximo mês.
Acho que é uma boa pedida, até porque tem mais além disso, né? Além disso, a gente ainda pode falar de mais coisas ainda. Sim, o uso do banheiro Então, que a gente pensou e não falou, tem um monte de coisa, né? às vezes a gente pode deixar então para uma parte 2 que eu acho que vale a pena. Bom, Keila, então acho que é isso para a gente. Não sei se dá, eu não sei se cai, eu não sei como que fica isso aqui no Não, por Instagram enquanto não agora. me avisou nada. E então agradecer quem está aqui até agora, né, que acompanhou. Vai ficar gravado, né? Todo mundo pergunta, gente, live fica gravado. A gente não tem intenção nenhuma de guardar pra gente. Pelo contrário, a ideia é chegar em mais pessoas, né? Então eu vou baixar também aqui a live, vou pôr lá no meu canal do YouTube. E aí eu também vou disponibilizar o texto que eu mencionei do Paulo Foque do Sabala lá no Telegram. E mais um que é da Luciane, né? Piva, sobre as transições que ela estudou, e é um artigo que é resultado da dissertação dela de mestrado. Então, eu acho que sempre, além de ouvir as discussões que a gente está falando, que não é senso comum, que não é eu acho, eu penso, né? Eu acho, não, a gente estuda para falar o que está falando aqui. E aí o convite é que vocês também estudem e tragam mudanças para a prática de vocês. Então, quando a gente vem com um projeto desse, né, uma vez por mês, a gente parar para falar sobre um assunto do cotidiano, é justamente para falar, gente, vamos pensar sobre isso e ver o que na realidade cada um é possível fazer. Como é possível começar, né? Então, fica o convite aqui para vocês, para a continuidade, que possivelmente vai ser a continuidade, para o próximo mês. E ao longo do ano, mais outros assuntos. A gente já tem vários aqui em pauta, tá? A tal da formatura. A formatura, né? A transição para o fundamental, que é outro aspecto assim que a gente tem que falar, né? Vale a pena. Então é isso. Eu acho que é importante, Maíra, também dizer que quem quiser assistir antes da gente, a minha tese não está ainda, Dani, eu acho. Eu vou, Demora um pouquinho, né? Biblioteca. Uhum. A questão do... Sushi, não. Desculpa. É dos cadernos da rede de Novo Hamburgo, que é um município aqui de Porto Alegre, tá. né? Uhum. Que lá também tem todo esse... Elas falam sobre as microtransições enquanto rede. Muitas escolas, né, pessoas de Novo Hamburgo participam do OBC com o Paulo, então eles estudaram muito isso. Inclusive a Luciane Piva faz parte do OBC, só um pouquinho, Rona. E aí pensar, lá inclusive tem um QR Code que elas contam sobre um dia da criança na escola. E aí falam muito sobre essa questão da transição. Acho que é um material que vale a pena olhar também. Não sei se no Telegram dá para botar. Acho que eu vou colocar também, vou compartilhar lá para vocês estudarem, né? Então a ideia é continuar os estudos aí, tá bom? Então, um beijo, obrigada, boa noite, Keila. bom final de semana. Obrigada, para você Maíra. também. Tchau, tchau.